Olá, meu querido aluno, minha querida aluna. Vamos então começar mais uma aula do Hipercurso. Na aula anterior, nós aprendemos a criar um menu de navegação utilizando as tags nave, UL, LI e A. E também aprendemos a pseudoclasse hover, que é o efeito visual que nós obtemos quando passamos o mouse em cima de um elemento HTML. Na última aula também, eu deixei uma tarefa super importante, que é você pegar o conteúdo da aula 15 e 16 e realizar uma tarefa de juntar esses conteúdos e criar uma página com um layout minimamente estruturado, com topo, menu de navegação, área de conteúdo, barra lateral e rodapé. Eu espero que você tenha feito essa tarefa, certo? Lembre-se que você fez um contrato comigo, você se comprometeu a fazer essas tarefas, que se você não fizer, você me deu a liberdade de pegar no seu pé. Então, não deixe de fazer, ok? Bom, vamos ver então, lá na tela do meu computador, o que nós vamos aprender nessa aula de hoje. Essa aula de hoje, na verdade, ela é dividida em duas partes: planejamento e desenvolvimento. Nessa primeira parte, eu vou falar para você algumas dicas de como você deve iniciar um novo projeto. Porque não é simplesmente abrir no seu editor de código e sair codando. É importante que você faça um planejamento, você colha algumas informações para que você tenha um norte antes de começar a codar, ok? Vamos lá então para os conteúdos com essas dicas de como devemos começar um novo projeto. Análise de cenário. Geralmente, quando eu vou começar um novo site, eu sempre visito o site dos concorrentes. Não necessariamente concorrentes, mas sites que possuem a mesma temática, para que eu possa observar os comportamentos, os conteúdos que eles fornecem aos seus usuários. Então, eu sempre faço uma pesquisa pelo tema antes de sair codando. Eu vou pegar aqui o exemplo de uma padaria, imaginando que eu queira hoje criar um site de uma padaria. Olha só dois exemplos que eu encontrei. Esse primeiro, o site da Padaria Santa Maria, você pode ver, que eles têm aqui algumas informações, tem o logotipo, tem aqui o menu de navegação, e aí você tem aqui informações sobre a história da padaria, o institucional, você tem aqui o telefone, tem aqui as linhas de produtos que eles oferecem, certo? Então, eu dou uma estudada em como que eles criaram o conteúdo para que eu possa tirar informações e obter insights. Olha só outro site que eu encontrei. Esse daqui já é da Padaria Santa Maria, que também tem uma coisa similar, né? O logotipo, tem aqui o menu de navegação, aqui também tem uma divisão de restaurante, padaria, aqui um tour 360 graus, galeria, novidades. Então, assim, eu sempre dou uma bisbilhotada no código não, né? Na verdade, no site dos concorrentes, para que eu possa tirar aí algumas ideias do que eu posso colocar no meu site, ok? Então essa é a primeira parte, você fazer uma análise de cenário dos seus concorrentes. Vamos lá agora ver qual é a segunda parte. Depois então de fazer essa análise de cenário, eu costumo criar aqui, uma ideia, fazer uma estrutura, uma organização de como que o meu conteúdo vai ser apresentado. Quando eu tenho um tema, geralmente eu tenho várias páginas para poder desenvolver esse tema de um site, e aí eu tenho que estruturar quais as informações serão mais destacadas dentro do meu layout. Então, olha só o que eu fiz aqui com já o site Brasil, que é o que eu vou fazer aqui nessa aula. Eu pensei assim, eu vou criar o site do Brasil, eu vou ter a página home, que vai apresentar o logotipo, vai ter alguma informação com um grande destaque, e aí, para as páginas internas, eu pensei primeiramente em criar um link para cada estado. Mas eu pensei, nossa, eu vou ter muitos links na página inicial. Vai ficar bem confuso a distribuição ali. Então, pensando um pouquinho mais, eu falei, bom, e se eu dividir por regiões do Brasil? Aí eu vou ter apenas 5. E aí depois a pessoa entra na região e depois acessa o estado que ela deseja, certo? Então eu criei essa organização, essa hierarquia para poder organizar o conteúdo do meu site, ok? Vamos agora então para a terceira e última parte. A terceira e última parte é criar um wireframe. O que é um wireframe? É como se fosse você fazer a planta de uma casa. Antes de você começar a construir a casa, você pega um papel ou contrata um arquiteto, mais recomendável na verdade, e você pede para ele desenhar como que é a casa dos seus sonhos.
Você vai definir na planta da casa aonde que vai ser o quarto, onde é que vai ser a cozinha, qual que é o tamanho, qual que é a distribuição. No Wireframe, para criar um site, é bem isso, bem parecido. Você vai pegar um papel e vai desenhar como que você imagina que vai ser essa estrutura, certo? Eu já fiz isso com o nosso projeto Site Brasil. Olha só aqui na tela. Com base nos sites aí que eu pesquisei sobre Site Brasil, com base também naquela arquitetura da informação que eu pensei, eu estruturei um layout parecido com isso daí. Criei ali uma área de topo, que vai ter uma imagem do lado. Ali o menu de navegação eu vou dar um destaque bem grande, que vai ser apenas 5 para as regiões do Brasil, e eu vou colocar junto de cada link uma imagem para representar aquela região. E é claro que eu também criei um rodapé para o meu site, ok? Bom, esse daqui foi o planejamento que eu fiz para criar o site que eu vou apresentar para você agora. Você está vendo aí na tela o site pronto, apesar de ser apenas um print, o site já está pronto e ele, né, foi criado com base no planejamento que eu fiz. Eu fiz uma análise de cenário, procurei sites semelhantes que apresentassem o Brasil, eu fiz uma organização do conteúdo e depois eu criei um wireframe que é muito parecido, na verdade, com o resultado final que você está vendo aí. Não necessariamente você vai ter o resultado final como você planejou no wireframe. Normalmente isso não acontece, porque no meio do caminho você acaba mudando, tendo algumas ideias diferentes. Nesse caso em particular, desse projeto, a única coisa que realmente mudou no que eu tinha planejado foram as cores. Quando eu estava imaginando o site, eu tinha pensado em umas cores muito mais verde e amarelo para o topo, só que aí na hora que eu coloquei a bandeira ali que você está vendo, fazer o site verde e amarelo não ficou muito legal, e aí eu tive que trocar para esse azul, que eu acredito que ficou muito melhor do que se fosse verde e amarelo, tá bom? Então esse é o projeto que eu planejei e eu já desenvolvi, e agora eu vou mostrar para você um passo a passo não exatamente de como eu fiz, porque eu não vou começar do zero, senão demoraria muito tempo, mas eu vou mostrar para você o código enquanto eu faço aí alguma revisão, dou algumas dicas e faço aí a apresentação de algumas novidades, ok? Vamos lá então. Nessa aula eu vou fazer apenas a preparação para a próxima aula, certo? Eu vou passar para você uma parte do código pronto, não vou passar tudo, mas uma parte para a gente poder fazer as alterações ao longo da próxima aula e aí eu ir pontuando o que é relevante para aquele momento, tá bom? Então você vai clicar aí nesse link, ou mesmo aqui na plataforma vai ter um link para você baixar, e aí você vai abrir esses arquivos que você está vendo aí, tá bom? Eu vou baixar aqui no meu computador e já vou abrir para que você possa trabalhar junto comigo. Olha só, eu baixei aqui o arquivo, Site Brasil Alunos, vou clicar com o botão direito em cima dele e escolher a opção extrair tudo. Ele vai descompactar esse arquivo aqui no meu computador, certo? Aí, seguinte, eu recomendo, vou fazer o seguinte, ó, que você faça uma cópia dessa pasta, tá bom? E eu vou colocar aqui, lá na minha área de trabalho, eu tenho uma pasta chamada Curso HTML CSS, e dentro dela eu vou colar isso aqui, certo? Então, eu deixei uma cópia lá com o conteúdo original e aqui nessa pasta eu tenho os arquivos que eu vou começar a trabalhar, ok? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu Sublime, certo? Tá aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar em File, Open Folder, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. Olha só o que eu vou fazer. Open Folder. Agora eu vou procurar lá, área de trabalho, curso HTML CSS, e vou pegar aqui o arquivo que eu fiz a cópia. Site Brasil Alunos, selecionar a pasta, certo? Aparentemente, né, não fez nada. Mas, olha só, se você vir aqui em View, Sidebar, Show Sidebar, vai aparecer aqui uma nova barrinha, e aí vai aparecer aqui uma pasta chamada Site Brasil Alunos, e dentro dela aqui, né, por embaixo dela, apareceu todos os arquivos que estão nessa pasta. Então, ó, eu tenho aqui a página index.html, estilo.css, inclusive uma pasta com várias imagens que eu já estou passando aí para você, tá bom?
Vamos então agora analisar um pouco esse código. Olha só, a página index, que é a página principal de abertura. Eu tenho aqui então, né, doctype, o HTML, o head, o metachar7, tem aqui também a questão né, do HTML5, tem a tag title, tem a tag link, que está faltando aqui, inclusive, estou até dando uma dica aqui para você, ó. Essa página, esse código, na verdade, que eu passei para você, ele possui vários errinhos que foram colocados propositalmente para que na próxima aula eu possa ir corrigindo com você, tá bom? Mas então, continuando, nós temos aqui uma estrutura com o header, nós temos uma div, um H1, nós temos o main, H2, uma div com o class, certo? Um link, mais um link, uma imagem, certo? Isso aqui na página principal. Agora eu vou na página estilo.css. Nós temos aqui o nosso CSS reset, nós temos aqui o body, temos aqui um topo, e aí tem algumas coisas aqui que provavelmente você vai estranhar um pouquinho, mas foi justamente por isso que eu dividi em duas aulas para explicar para você na próxima, tá bom? Enfim, tem aqui já um conteúdo, algumas coisas aqui são novidades, mas eu vou explicar melhor na próxima aula. A sua tarefa, então, para essa aula é fazer isso que eu acabei de fazer. Você vai baixar esse código no seu computador, fazer uma cópia dele e eu vou pedir que você dê uma estudada nesse código. Dá uma fuçada ali, mexe alguma coisa, veja o que você entendeu, o que você não entendeu, tenta consertar os erros, tá bom? Por isso que eu falei para fazer uma cópia. Se por um acaso você apagar alguma coisa que fez errado, não tem problema, certo? O aprendizado é justamente dessa forma. Você estuda o código e muitas vezes comete erros, tem dúvidas, e é nesse processo que você aprende melhor. Então, não tenha medo de apagar o que não deve, tá bom? Mexe lá, fuça, troca, o que você acha que resolveria, tá bom? E aí, na próxima aula, eu vou explicar melhor, né, claro, e aí provavelmente as dúvidas que surgirem, você vai sanar na aula de número 18. Mas eu peço a você, né, antes de assistir a próxima aula, tira um tempinho, dá uma fuçada nesse código, tenta corrigir você mesmo os erros, não espere que eu traga a solução para você, certo? Combinado? Então é isso. Então, vamos lá então. Bom, a aula de hoje então é bem mais curta, certo? Foi apenas uma breve explicação sobre como fazer um planejamento. Deixei aí já o meu código preparado para a próxima aula e eu espero que você realmente estude esse código antes de passar para a próxima aula, no qual eu vou desenvolver as soluções para terminar esse projeto, tá bom? Então, faça a sua tarefa, se tiver alguma dúvida, coloque lá no Discord, lembre-se que nós estamos aí na reta final, é importante que você pegue firme para realmente concluir o módulo 1 com sucesso, tá bom? Então é isso, então até mais e tchau, tchau!